Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui agora para falar um pouquinho da aula 2, ainda uma aula considerada dentro do módulo de introdução. Nós tivemos na aula passada a aula onde a gente conversou um pouquinho sobre a jornada profissional percorrida até aqui, os objetivos do curso, né, aqueles 3 principais objetivos, e falamos também sobre o conteúdo programático. Agora, a partir de agora, na aula 2, a gente vai falar então um pouco mais sobre a função do laboratório clínico e as competências que os profissionais que atuam nessa área necessitam desenvolver. Por que é importante a gente entender a função do laboratório clínico? É importante a gente entender essa função porque o profissional que trabalha na área ele tem que entender o contexto no qual ele está inserido, né? A importância do trabalho dele, a importância de que seja um trabalho muito bem feito, muito bem executado. Então é muito importante que o profissional tenha essa noção e que também busquem a partir daí então as competências essenciais que hoje o mercado exige tanto. Então, qual é a primeira pergunta que eu faço? Qual é a função de um laboratório clínico? O laboratório clínico tem uma função de dar um diagnóstico? Então a gente sabe que não, a função do laboratório clínico é fornecer, através dos resultados dos seus exames, informações, né, que colaborem para que o médico, que é quem normalmente tem os dados clínicos do paciente, viu o paciente, fez a anamnese do paciente, para que esse médico consiga, então, obter um diagnóstico preciso e verdadeiro desse paciente, com base nos nossos resultados laboratoriais. E, a partir daí, ele tomar uma decisão de conduta clínica. Quais são essas decisões de condutas clínicas? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês, dando este exemplo deste hemograma, que é de um paciente de 29 anos, que diz que relatou sentir desconforto abdominal, tinha uma febre relativamente alta, de quase 39 graus, fez um hemograma e o médico recebeu este resultado do hemograma. O médico, olhando este resultado, com uma leucocitose, com uma neutrofilia e um desvio à esquerda, que é o aumento do número de bastonetes, e mais com a clínica, olhando o paciente, apalpando o paciente, é muito provavelmente que esse médico ele vai chegar numa conduta clínica, ele vai tomar uma decisão a partir daí. Em alguns casos, a decisão é solicitar novos exames laboratoriais para confirmar, né? Por exemplo, quando se faz um antígeno prostático específico, o PSA, ele é um exame que ele informa como é que está a saúde da próstata. Se ela tem algum problema, que pode ser uma prostatite, que é uma inflamação, que tem um tipo de tratamento clínico, assim como pode ser um câncer de próstata, que vai ter um outro tratamento clínico. E se for alguma coisa assim, o médico vai ter que solicitar novos exames laboratoriais, inclusive muitas vezes exames de diagnósticos por imagem, para a partir então ter um tratamento correto. Outra coisa que os exames laboratoriais influenciam nas decisões, e aí a gente pode pegar como exemplo o exame urocultura com antibiograma, é em relação a qual medicamento tratar, qual dose, qual frequência, qual concentração, qual medicamento vai funcionar. Então, no caso da urocultura, existe a identificação do germe que está causando a infecção no trato urinário e o antibiograma vai definir qual perfil de antimicrobianos que vão ser sensíveis ou resistentes para que esse médico possa, então, selecionar a medicação correta, a concentração correta para poder fazer o tratamento. Em alguns casos, existe a intervenção cirúrgica de algum paciente que precisa fazer. E nessa intervenção cirúrgica vai haver uma baixa e uma alta hospitalar. E nós vamos ver que o exemplo que a gente deu anteriormente é um exemplo prático que ocorreu na rotina laboratorial e que a decisão médica foi: o médico percebeu com o resultado dos exames, mas a sua clínica, que era um caso de apendicite agudo. Neste caso, existe necessidade de novos exames laboratoriais? Não, praticamente não existe. Talvez vai pedir um coagulograma, se quiser, se tiver tempo para fazer mais alguns exames, tem que ver se não é um apendicite já bastante avançado, que tem que fazer uma cirurgia de emergência, mas normalmente novos exames laboratoriais não vão ser feitos nesse primeiro momento. Muitas vezes se faz um diagnóstico por imagem, conforme a tecnologia que se tem no local, um raio-x, um ultrassom, um hematomo, né? E o tratamento vai ser escolhido não de uma forma medicamentosa. Sabe-se que para tratar um apendicite agudo tem que ser uma intervenção cirúrgica, onde vai ocorrer uma baixa hospitalar. E esse paciente, após ele tratar dessa sua doença, ele normalmente ele vai repetir esse hemograma para ver se os índices voltaram ao normal, para que ele tenha então uma alta hospitalar. Então, olha a importância
do trabalho que a gente faz dentro do laboratório clínico em cima de decisões médicas. Quando a gente pensa sobre esse contexto, nós não podemos deixar de pensar em qualidade. E também nós vamos pensar em qualidade sobre dois aspectos. É muito fundamental e importante os laboratórios trabalhem com mais alto padrão de qualidade. Mas não só em termos de equipamentos mais modernos e mais avançados. Os equipamentos mais modernos e mais avançados também exigem conhecimento do profissional. Então é aí que vem a qualidade técnica, um alto padrão técnico de conhecimento das pessoas. Porque muitas vezes um equipamento muito moderno, que não tem um controle de qualidade interno bem feito, não é calibrado, não tem uma manutenção preventiva ou corretiva, ele pode estar liberando resultados errados. E aí vem o segundo foco da qualidade dentro do laboratório, que são os profissionais. Somos nós que fizemos a diferença. Os equipamentos, muitas vezes, os laboratórios têm os mesmos equipamentos para trabalhar a sua rotina, mas as pessoas, os treinamentos, os conhecimentos que essas pessoas agregam ao laboratório, à sua rotina, isso muitas vezes é o que vai fazer a maior parte da diferença. Então, saber que nós, como profissionais, a gente deve estar sempre muito atualizados. Um outro enfoque, uma outra competência é trabalhar em equipe e ter consciência que a gente está lidando com a vida das pessoas. Aquele paciente, como muitas vezes você já deve ter visto nas redes sociais, aquele paciente ele não é só um paciente. Ele é um amor de alguma pessoa. Ele pode ser um filho, ele pode ser um pai. Então ele é importante na vida de outras pessoas e a gente tem que ter sempre isso em mente. Então, pessoal, vem um outro aspecto que eu gosto de abordar numa parte mais da introdução, que é essa história, nunca mais vou estudar, me formei na graduação, num curso técnico, não vou mais estudar, não preciso mais estudar. Então isso a gente pode cair numa zona de conforto, onde a gente percebe um avanço da tecnologia e da ciência num período de cada 12, 13, 14 meses, dobrando praticamente o conhecimento existente, a tecnologia mudando a cada 12 meses, 15 meses. Então, se nós não nos mantermos em constante treinamento, em constante atualização e estudo, a gente corre o risco de não conseguir permanecer no mercado de trabalho. A gente tem que entender também que o nosso conhecimento ele é formado ao longo da vida. Quer dizer, no começo de uma carreira profissional, a gente tem dados, a gente tem informações e muitas vezes a gente não consegue relacionar essas informações. Por exemplo, durante a vida estudantil, está fazendo uma graduação ali que tem uma disciplina de hematologia, uma disciplina de bioquímica, uma disciplina de uroanálise. Muitas vezes tu está recebendo dados, está recebendo informações. Tem um momento na tua vida que tu vai precisar começar a gerar conhecimento. Quer fazer o quê? Quer interrelacionar todas essas informações para que tu realmente consiga ter um conhecimento maior e mais aprofundado. Com este conhecimento começam a vir as ideias e com o passar do tempo vem a sabedoria. Então, por exemplo, quando a gente pega um paciente diabético com uma hiperglicemia, a gente sabe, eu tenho essa informação, paciente com a glicemia alta, acima de 180, eu tenho informação que o limiar renal é entre 160 e 180 miligramas por decilitro. Então, eu devo buscar já o conhecimento e olhar lá no setor de uroanálise para ver se esse paciente tiver um comum de urina, se ele não tem glicosúria aparecendo também. Então, eu estou juntando conhecimento, estou juntando, gerando conhecimento, informações e ideias a partir de então. Ok? E o que é competência, então? Né? A gente vai ser competente quando a gente tiver só sabedoria? Não, nós podemos ser competentes desde o início da nossa vida profissional e estudantil. A competência ela é a chave do nosso sucesso, ela é a chave do nosso aprendizado. E a gente vai distribuir essa chave em alguns aspectos que são importantes. O próprio conhecimento teórico, o estudo, né, ele é muito importante. Nós estamos fazendo cursos de aperfeiçoamento, cursos livres, para melhorar esse conhecimento. Só que este conhecimento ele é em torno de 20% da chave do teu sucesso. Os outros 20% é tu ter e desenvolver habilidades, certo? E para te desenvolver habilidades, vem o que talvez seja o mais importante, é tu ter atitude. Eu vou dar um exemplo bem prático. O próprio curso de coleta que nós estamos realizando. A gente vai estudar praticamente toda a teoria sobre coleta. Nós vamos precisar criar habilidade, que vai ser na aula prática, fazer as punções de coleta nos colegas, certo? Só que para isso nós vamos ter que ter atitude. Atitude para começar a estudar, para se inscrever num curso, para fazer um curso. Atitude para não ter medo,
para gerar habilidade e fazer a punção. Então tudo isso é um conjunto que o profissional vem desenvolvendo. E valores e ética é uma coisa que a gente nem precisa falar, acredito, né? Cada um tem os seus valores e essa ética pessoal e profissional, e ela de preferência deve estar alinhada com a ética, com os valores da empresa onde a gente trabalha. Então, pessoal, finalizando praticamente o módulo 2, eu gosto muito de reforçar que a coleta de sangue é a principal variável pré-analítica. Tá? Hoje ele é considerada a variável que pode ocorrer até 70%, causar até 70% dos erros dentro dos laboratórios clínicos, mesmo com controle de qualidade bastante eficiente, funcionando há bastante tempo e estabelecido há bastante tempo e com muita credibilidade. Então, variáveis pré-analíticas como coleta de sangue, ela é fundamental para a qualidade dos laboratórios, e lembrando que os laboratórios têm a grande função de tirar as dúvidas dos clínicos para que eles possam tratar as pessoas, fazer seus diagnósticos e fazer seus tratamentos corretos. Ok? Então, esta foi a aula 2, onde a gente viu sobre a função do laboratório, as competências essenciais. Espero que tenha ficado bem claro para vocês que isso é uma evolução dentro das análises clínicas e a gente, como profissional, deve acompanhar. A próxima aula, a aula 3, nós vamos falar então da diferença de uma punção venosa para um processo todo de coleta de sangue. Então, sim, a próxima aula a gente começa a falar especificamente de coleta de sangue, tá? O pessoal que está mais com vontade de chegar logo nessa parte, a gente vai passar por uma teoriazinha junto antes, mas com certeza a gente já vai começar a falar sobre o que mais nos interessa, que é aprender a fazer uma coleta de sangue com qualidade e eficiência. Certo? Agradeço a presença de vocês aqui nos acompanhando. Um forte abraço a todos.